Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da Palavra de Deus, amém? Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos da Palavra de Deus, entendendo que não sabemos tudo, né? Mas estamos buscando conhecimento. Estamos buscando conhecimento e buscando conhecimento na Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero aqui me posicionar sobre um tema. Não é sobre os mortos, né? Amém? Mas é sobre uma questão que está matando muitos. Amém? Mas é sobre uma questão que está matando muitos, tratando-se de pastores. Amém? Está de 4 em 4 anos, mata um bocado aí, né? Um bocado morre. Glória a Deus. Ou já tem morrido um bocado aí, né? Amém? Então vamos esperar chegar mais alguém aí. E vou já me posicionar sobre esse assunto. Vai ser breve esse assunto, né? Vai ser breve esse assunto, no qual eu vou estar falando sobre política e religião. Um pouquinho sobre esse assunto. Amém? Então você pode deixar seu comentário aí, né? É certo um pastor se candidatar a um cargo político? Amém? Então você deixa aí seu comentário. Pode ficar à vontade, tá bom? Talvez eu não vou responder o comentário de pessoas aqui no ar, mas eu vou analisar com certeza. A gente pode vir com um novo estudo aí. Amém? Política e religião. Glória a Deus. Eu quero abrir a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios, capítulo 4, glória a Deus. Amém. Estamos aí com Assis Pedroso, está assistindo, amém. Glória a Deus, vamos aprender junto um pouco mais sobre esse assunto. Cada um tem sua opinião, né? Eu vou expor aqui a minha opinião, usando a palavra de Deus também, biblicamente. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo de número... Compartilhe para que mais pessoas assistam também, né? Amém? 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 1 e 2 diz assim, ó. A epígrafe, aí o tema já diz, ó. Os pregadores responsáveis a Deus. Amém? Os pregadores são responsáveis para com Deus, né? A epígrafe aí já diz, né? O tema. E aí o versículo 1 diz, ó. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Deus Todo-Poderoso, abençoa esta live, abençoa, Pai, esse momento, Pai, com todos que vão assistir, com todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá. Vamos examinar um pouco sobre esse assunto. Então, o texto que nós abrimos aí foi 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, no qual fala que nós somos despenseiros de Deus, ou seja, somos pregadores da palavra de Deus. O versículo de número 1 diz, ó, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros do mistério de Deus, os mistérios de Deus. O versículo 2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Amém? Cada um de nós possamos ser encontrados, nós pastores, né? Possamos ser encontrados fiéis. Amém? Fiéis o quê? A palavra de Deus. Oséias 4:6 diz o quê? Amém? Que o povo perece porque lhe falta o quê? O conhecimento. Amém? O povo perece porque lhe falta o conhecimento. E nós temos que estar buscando este conhecimento diante do nosso Deus. Amém? O povo perece porque lhe falta o conhecimento. Por quê? Porque os despenseiros não estão sendo mais fiéis. Amém? Oséias, capítulo 4 e versículo de número 6. Fala, o meu povo está sendo destruído. Amém? Porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, ou seja, o despenseiro de Deus, ó, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei
para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus. Também eu te esquecerei de ti, né, de teus filhos. Amém? Então, nós somos despenseiros de Deus. Amém? Nós temos que ser encontrados fiéis na palavra de Deus. Então, o tema eu coloquei, política e religião, né? Um pastor pode ser político, amém? Primeiro, um pastor é a representatividade, está representando o sacerdote do Antigo Testamento, amém? Do Antigo Testamento. O pastor hoje, ele representa o sacerdote, é o sacerdote da igreja, amém? O sacerdote da igreja. E na Bíblia, nunca um sacerdote se envolveu em política, a não ser para aconselhamento. Amém? Sacerdote na Bíblia que se envolveu com política foi para aconselhar os reis da época. Amém? Nunca você vai encontrar na Bíblia um sacerdote que se envolveu em política, que foi candidato, amém? A cargos políticos da época, a governador, a satrapa, essas questões. Não, o sacerdote é escolhido para o ministério da palavra, para o ministério de Deus, para pregar a palavra de Deus. Então, na Bíblia, nunca um sacerdote se envolveu em política, a não ser para aconselhar os reis da época, mas nunca um sacerdote teve cargo político, nunca. O sacerdote era chamado para aconselhar os reis, amém? Nunca se envolveram em política. O pastor hoje deve cumprir seu chamado de pastor, amém? O pastor hoje deve cumprir seu chamado de pastor, amém? Ele deve cumprir o chamado dele de pastor. Foi chamado para ser pastor? Tem que ser pastor, amém? Não existe pastor político. Na época, antigamente, como eu disse, o sacerdote hoje representa, não, o pastor hoje representa o que? O sacerdote da época. O sacerdote da época hoje é o pastor. E antigamente, no Velho Testamento, nunca um sacerdote se envolveu em política. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. E você não vê sendo ensinado isso de maneira nenhuma. Como eu falei, o pastor hoje deve cumprir o seu ministério de pastor, de pastorado, amém? De pastorear ovelhas. Colossenses capítulo 4 e versículo de número 17. Vamos lá. Colossenses 4, 17 diz assim, ó. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para cumprir. O pastor recebe o ministério com imposição de mãos, como diz o apóstolo Paulo, né? Para cumprir o seu ministério de pastor, de pastorado. Ele é pastor, ele deve ser pastor, amém? Cumprir o seu ministério de pastor. Vou tentar seguir o que eu escrevi, para mim não ser muito longo. Como eu falei, eu quero ser bem breve. O sacerdote, ou seja, o pastor, hoje não deve ser candidato a cargo público, amém? Não deve ser, porque ele é chamado para pregar a palavra de Deus, amém? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Diz assim, ó. Aqui fala sobre os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. E ele diz aqui, ó. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também a idôneos, para instruir a outros, ó. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. O pastor hoje é um soldado de Cristo, não deve se envolver em política, pastor. O crente pode se envolver em política? Pode. Mas o pastor ele é escolhido para pastorear a igreja de Deus. Ele não é para se envolver em cargo público, para exercer cargo público. Como eu disse, no Velho Testamento nunca existiu um sacerdote político. Amém? E o versículo 4 é interessante que ele diz assim, ó, nenhum soldado em serviço, amém, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O pastor é colocado por Deus para satisfazer a vontade de Deus dentro daquilo que ele colocou, pregar o evangelho. Nós somos pregadores do evangelho, da palavra de Deus. Amém? A questão da política, nós aconselhamos as pessoas. Amém? Aconselhamos o político. Não necessariamente nós tomamos o lugar do político. Hoje você vê pastores colocando político nos seus altares, na igreja. Vamos ver aqui, né, que isso é reprovado por Deus.
o pastor colocar o político, ou o político querer mandar na igreja, como muitos políticos mandam de igrejas hoje. Né? Isso é errado, isso é reprovado diante de Deus. Então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo, o objetivo do soldado, daquele que foi chamado para o ministério, é satisfazer aquele que o regimentou, ou seja, pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para pregarmos a palavra de Deus. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. O que acontece hoje em dia é o seguinte: existe a democracia, como todos sabem, né? E existe a teocracia. Né? O que é a teocracia? Primeiramente, nós somos debaixo da teocracia, pastor. A teocracia é o governo de Deus. A democracia é o governo do homem. O que é que acontece hoje? Um pastor não pode se tornar conhecido, porque ele já quer usar a teocracia, que é o governo de Deus, a vontade de Deus, para se favorecer na democracia. E ele entra na mente dos irmãos e quer, né? E acaba se entrando na cabeça dos irmãos para se favorecer na democracia, usando a teocracia de Deus, usando o governo de Deus para se favorecer na democracia. Isso é errado. Isso é errado. Amém? Isso é errado, é erradíssimo. Não existe, como eu disse, nunca existiu um sacerdote político na Bíblia. O pastor hoje representa o sacerdote. Mas o que está acontecendo hoje? Os pastores estão se favorecendo, usando a teocracia de Deus, que é o governo de Deus, para se favorecer na democracia. Né? E com aquela velha opinião, né? Ah, mas o pastor estando lá, ele pode fazer a diferença, né? Pode ser que dê certo, pode ser que mude. Amém? Irmão, não vai mudar. Existe um pensamento, né, de João Calvino, que ele diz: quando Deus quer punir uma nação, ele lhes dá líderes corruptos e iníquos. Quando Deus está tratando com a nação, não adianta você se meter. Deus está tratando com a nação, não adianta se meter. Se você se meter, você vai se queimar. Você vai se tornar corrupto, iníquo. Amém? Aí as pessoas usam também a questão: ah, mas o rei Davi, né, Gideão pediu para que o povo pediu para que Gideão governasse por ele, né? Daniel, lembre-se do que eu falei. Daniel, José, Davi, Gideão, nenhum destes eram sacerdote. Nunca existiu na Bíblia um sacerdote político. Hoje é que o povo está querendo fazer isso. Estão querendo mudar, mas a Bíblia não muda, a Bíblia está aí. A Bíblia não muda, mas o povo está mudando. Estão usando a teocracia para se favorecer na democracia. Pastores, né? Não sei se é status, querem os status, mas estão usando a teocracia de Deus para se favorecer na democracia. E usam diversos argumentos. José, Daniel, Davi, Gideão, nenhum destes era sacerdote. E o pastor hoje é o sacerdote, representa o sacerdote, né? Nós somos o pastor e nós temos o nosso supremo pastor, o supremo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Mas nós somos representantes do sacerdote da época. Amém? Então, nunca existiu no Velho Testamento um sacerdote político. Isso é mentira, o que o povo quer introduzir na mente dos irmãos e com isso, né, ganhar o seu voto. É só ganhar o seu voto, né? Tanto é que muitas igrejas aí dizem que, na época de política, aí, muitos políticos já dizem que estão fechados com tantas igrejas, acreditando que seus líderes vão fazer as pessoas votar. E até fazem, né? Aí acaba fazendo. Então não caia nessa. Teocracia de Deus, governo de Deus. Amém? Democracia é o governo do homem. Muitos estão usando a teocracia para se favorecer na democracia. Muitos estão fazendo isso. Não caia nisso. Isso é errado, né? Isto é errado diante de Deus. Há uma diferença entre sacerdote, pastor, né? Teocracia, e o rei, ou seja, né? E o rei, o governador, o prefeito, não sei, né? O deputado, né? Político, democracia. Há uma diferença. Nós somos chamados por pastores para pregar a palavra de Deus. Mas hoje o povo está com essa modinha de que não, se entrar vai mudar. É só você pensar. Analise com você mesmo na sua casa aí. Eu, quando era jovem, eu me espelhava em muitos pregadores famosos. Não vou citar os nomes aqui, claro. Mas eu me espelhava em muitos pregadores aí. Anos 2000, né? Ano 96. Muitos pregadores famosos, 98, 99, até 2004, 2005, né?
Muitos pregadores aí que eram considerados os homens de Deus aí. Todos estes, né, penderam para esse lado. Cadê esse povo? Cadê esses pastores e pregadores da época? Se meteram em política, e foi o que aconteceu, Satanás abafou o ministério dele. Todos os pastores que se envolvem em política, eles têm um ministério, futuramente os ministérios deles abafadinho, quietinho. Abafado. Fica com o ministério abafado. Acabou-se. Acabou-se aquela unção, acabou-se aquele movimento, porque eles estão se dedicando a outra coisa, não estão se dedicando àquilo que ele foi chamado. E a palavra de Deus, nós temos que cumprir cabalmente o nosso ministério, aquilo que nós fomos chamados. Né? Então o pastor representa o sacerdote da época do Velho Testamento, e sacerdote nunca se envolveu em política, sacerdote nunca teve cargo político. E aliás, político também não pode se envolver, né? Político não pode se envolver também. Nós temos um texto claro que fala sobre isso também, segundo as Crônicas, capítulo 26, vamos já concluir, compartilhe para mais pessoas, para que possa estar tapado do assunto. Nós estamos falando sobre se um pastor ele pode se envolver em política. Lembre que nós estamos falando de pastor, né? O irmão ele pode se envolver em política, o irmão pode ser candidato, o irmão pode participar, né? Biblicamente falando pode, mas pastor não. Pastor não existe brecha para isso. Hoje o povo está, os líderes, os grandes líderes, como eu falei, se tornam conhecidos e querem introduzir isso na mente dos irmãos, né? Introduzir isso na mente das igrejas. E até estão fazendo isso, né? E você pode observar que a maioria que está fazendo isso entram e perdem, entram e perdem, entram e perdem, e fica insistindo lá, né? Enquanto isso estão deixando de fazer realmente aquele com que foi chamados, né? Naquela essência. Não que não estejam fazendo, né? Mas quebra as forças, né? Segundo as Crônicas, capítulo 26, vamos ler aqui, do versículo 16 ao 21. Aqui fala sobre Uzias é atacado de lepra. Por que que Uzias ele foi atacado de lepra? Infelizmente não acontece mais isso hoje, né? Porque se acontecesse nas igrejas, tinha meio mundo de político e atacado de lepra aí. Estão subindo nos altares, né? Mandando em igrejas, né? Então, amém? Glória a Deus. Então diz aí, ó. Lembrando que isso aqui é uma opinião, né? Usando a Bíblia. Segundo as Crônicas, capítulo 26, versículo 16 em diante, fala assim, ó. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias, veja bem, o sacerdote, não era o político que estava lá, não, era o sacerdote, ó, entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens homens da maior firmeza. 80 sacerdotes entrou contra o que? Os políticos da época, para não entrar no templo para queimar incenso. O que é que acontece hoje? Os sacerdotes, que são os pastores, botam os políticos no altar. Amém? Então estão deturpando o evangelho de Cristo. Então o versículo 18 diz aí, ó. E resistiram ao rei Uzias, lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, né, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste, né? Nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor. Amém? E ele ficou o quê? Leproso. Amém? O político que quis ir lá pegar o incensário para queimar incenso, né? Hoje, quantos políticos não sobem na igreja, pega a Bíblia, lê lá, pega o microfone e fala? Em muitas igrejas por aí, né? Em muitas igrejas por aí, né? O que acontece? Isso está certo? Está errado diante de Deus. O versículo de número 20, né? Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se. Lembrando que era 70 sacerdotes. Voltaram-se para ele e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, né?
visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi expulso da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei julgará. Amém? Então, veja aqui que o político ele ficou leproso por subir no altar, por fazer as coisas, por querer fazer as coisas do sacerdote. Amém? Sacerdote, teocracia de Deus. Né? Política, democracia. Amém? Os dois devem andar lado a lado, sim, juntos. Como? O sacerdote, que é o pastor hoje, deve aconselhar os políticos. Não o sacerdote se tornar um político. O pastor foi chamado para pastorear o rebanho de Cristo. Foi chamado para cumprir cabalmente o seu ministério. No Antigo Testamento nunca existiu um sacerdote político. Nunca um sacerdote concorreu a um cargo político. Amém? Romanos 15, versículo 4 diz que tudo quanto foi escrito no nosso ensino. Então não existe ensino de que pastor pode concorrer a cargo político, afirmando que vai mudar, que vai ser melhor. Como eu citei aqui os exemplos, você pode assistir aí o vídeo depois, amém? Então, como diz João Calvino, amém? Essa frase de João Calvino, esse texto, ele diz, ó, quando Deus quer punir uma nação, ele lhes dá líderes corruptos e iníquos. Quando Deus está tratando com a nação, aí o pastor entra lá, eu vou ajudar, eu vou entrar, que é para mudar, eu vou entrar. Você vai se tornar corrupto, porque se Deus está tratando, você vai entrar no meio. Você vai na leva também. Amém? Então sai dela, povo meu. Sai dela. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, sai dela. Amém? Teocracia e democracia. Tem que andar lado a lado. Amém? Não entrelaçado. Não. Muitos pastores estão usando a teocracia para se favorecer na democracia. Não faça isso, isso é errado. Nunca na Bíblia existiu um sacerdote político. Amém? Nunca na Bíblia existiu um sacerdote político. Amém? Sacerdote, amém? Hoje é o pastor. E o pastor, ele é colocado para, amém? Pregar a palavra de Deus e cumprir cabalmente o seu ministério e não se envolver em negócio dessa vida. Amém? Mas apenas ser um conselheiro para os políticos, como o sacerdote era na época no Velho Testamento. Nunca os sacerdotes concorreu ao cargo político, mas os sacerdotes eles eram conselheiros dos políticos. É o que nós devemos fazer hoje, amém? Ser conselheiros. Hoje, os sacerdotes, né, de hoje, amém, estão aí lado a lado dos políticos, porém, depois quer tomar o lugar do político, que ele está aconselhando, que ele está do lado. Isso está errado. O sacerdote é para ser conselheiro, é por isso que está essa depravação, a bagunça. Porque os pastores se aproximam dos políticos e querem tomar o lugar dos políticos. Está errado. Permaneça no teu chamado lá, aconselhando, direcionando. É o certo que nós possamos fazer. Amém? Então, deixe essa breve palavra sobre política e religião, essa breve palavra, deixe seus comentários. Mas quero finalizar com mais um texto aqui em Efésios, capítulo 5, do versículo 6 ao 12. Que diz assim, ó. Efésios 5, 6 ao 12. Ninguém vos engane. Irmãos, não sejam enganados. Não seja enganado. Busque orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o único livro que te lê enquanto você lê ele. Então, leia a Bíblia e vá buscar conhecimento. Efésios 5, do 6 ao 12, diz assim, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs. Quantos políticos não estão enganando, subindo nos altares, enganando o povo para receber o voto deles? E quantos pastores não estão induzindo você a estar votando no político que ele quer? Né? E depois ele quer tomar o lugar daquele político. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Verdade. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Das trevas, amém? Ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem
em oculto, o só refere à vergonha. Muitos têm entrado aí para a política para tentar resolver. E o que eles fazem em oculto é vergonha. Depois vem à tona aí a banalização. Né? Pastores sendo envergonhados, aí, sendo mal falados, pastores chamados de chefe de quadrilha, corruptos, aí, daí por diante, você sabe. Né? Eu dou graças a Deus, né? Dou graças a Deus que não estou defendendo placa de igreja, mas pelo menos onde eu participo, se o pastor quer concorrer cargo político, né, como eu disse, não é proibido, né? Não é proibido, né? Não é certo, mas se o pastor quer concorrer ao cargo político, ele entrega a sua credencial, vai passar por uma reunião, entrega a sua credencial, vai concorrer ao seu cargo político. Quando voltar, possivelmente vai ficar uns tempos afastado para poder, né, que é o certo, para poder retomar o seu trabalho novamente. Amém? De pastor. Não pode. Ou seja, nem compensa entregar a credencial para concorrer questão de política, porque nós já temos esse ensinamento. Pastor, porque nós já temos esse ensinamento. Pastor deve, amém, cumprir o seu chamado de pastor. Isso é que é ensinado, isso é que é o certo. Então, graças a Deus que aqui ninguém tem largado suas credenciais para concorrer ao cargo de político, amém? Porque, pastores, né? Por quê? Porque nós fomos chamados para pastorear, para ganhar almas, amém? Para ganhar almas. Irmãos podem concorrer política. Livremente, na nossa igreja, qualquer, né? Irmãos podem concorrer política. Pode se candidatar à política. Agora o pastor não. Uma vez pastor, sempre pastor. Amém? Uma vez pastor, uma vez consagrado, sempre consagrado. Ninguém tira essa unção da sua vida. Amém? Lembrando, todos, que o pastor, ele representa o sacerdote da época. Nunca um sacerdote se envolveu em política. Amém? Se você, eu tenho 8 anos de ministério, trabalhando desde 2013 na Palavra de Deus, diretamente na obra consagrado, né? Eu tenho lido a Bíblia um pouco já. Amém? Não observei essa passagem, esse livro, esse capítulo, esse versículo que mostra que um sacerdote da época concorreu a cargos políticos. Né? Se você tem aí, se alguém tem, coloca aí na descrição do vídeo. Amém? Então o pastor foi chamado para cumprir o seu cargo de pastor, não de político. Nunca um sacerdote se envolveu em política. Nunca na Bíblia mostrou um sacerdote político. Ah, mas Davi, como eu falei, Davi, Daniel, Gideão pediu para que o povo pediu para que Gideão liderasse por eles. Oh, glória! Os pastores usam muito isso aí, né? É bonitinho. É bonitinho para fazer a cabeça de quem não tem entendimento. É bonitinho demais, até faz, né? Não até glória a Deus por isso, né? Amém, né? Mas Gideão não era sacerdote, estou falando de pastor. Estou falando de sacerdote. O sacerdote hoje é o pastor. O sacerdote da época nunca se envolveu em política. E o sacerdote de hoje nunca deve largar o seu pastorado para entrar em política. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, quero orar. Altíssimo Deus Todo-Poderoso, abençoa, Pai, a todos que acompanharam esta live, que vão acompanhar, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus amado, toma nas tuas mãos a todos nós, Pai, abençoa, Pai, o encerramento da nossa campanha hoje, Pai, na igreja, na República Central, na rua Dico Vieira, no bairro Caimbé, Senhor. Hoje, Jesus, com esse tema, Pai, 7 terça-feira na Jornada Feliz. E hoje é o encerramento dessa campanha na Jornada Feliz. Abençoa todos os irmãos que chegaram ali, abençoa todos que vão assistir essa live, em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente, poderosamente. Assista o vídeo, quem está chegando agora, assista o vídeo e deixe seus comentários também, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.